Bem-vindos a este painel que vai tratar de um tema que eu acho que faz parte da nossa vida em vários níveis, né? Integração entre Brasil e Portugal, integração institucional entre Brasil e Portugal. Vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Caroline Ribeiro, sou jornalista brasileira, cearense, fazendo aqui a referência direta, não sei se tenho algum conterrâneo por aí. E faço parte da equipe do DN Brasil exatamente desde o nascimento desse projeto, que, como já foi muito bem definido aqui pelo nosso diretor, Felipe Alves, pelo CEO do Grupo Bel, Marco Galinha, também pelo secretário de Estado, é um projeto que tem um objetivo muito claro, que é estar e fazer parte da vida da comunidade brasileira aqui em Portugal, mas também dos brasileiros ainda no Brasil que buscam informação, que querem estar também aqui conosco. Então, obrigada pela presença dos três. É uma honra para mim estar aqui conduzindo essa conversa. Então, na próxima meia hora, vamos aqui ter alguns insights, não é? Do que pode ser essa integração institucional entre Brasil e Portugal. Antes disso, eu peço uma fala mais institucional também, porque eu acho que é importante olharmos para quem faz e quem trabalha nessa integração. Nós temos aqui a Ana Paula, que é presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Então, Ana, eu começo por você. Quando a gente fala do trabalho da Casa do Brasil, uma instituição solidificada, tradicional, de referência, que atua precisamente no que é olhar para os dois países e olhar para a vida dos brasileiros aqui em Portugal também, não é? Numa perspectiva de integração, como é que a gente pode situar, então, hoje em dia, o trabalho da Casa do Brasil nesse cenário aqui em Portugal? Olá, bom dia a todas as pessoas. Queria começar por agradecer pelo convite e dar parabéns pelo ano. Eu fico muito feliz que eu estava na conferência de lançamento do ano passado. Exatamente. E voltando aqui, parabéns, sobretudo a Amanda pelo trabalho e a Carolina. Eu sei que vocês estão aqui fazendo um grande trabalho, contribuindo muito para a nossa comunidade brasileira e também para toda a sociedade portuguesa. Cumprimento também nosso cônsul, que é muito próximo, é muito direto do nosso trabalho, tem feito um grande trabalho. E aqui também o nosso colega de painel e todas as pessoas que estão aqui, autoridades. Bom, a Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos que foi fundada aqui em Portugal, uma associação portuguesa, em 1992. Portanto, temos aqui 33 anos de trabalho em defesa sempre dos direitos das pessoas imigrantes, mas a Casa do Brasil também tem uma história muito forte e próxima em luta pela defesa da democracia, né? Porque o contexto de fundação da Casa do Brasil é um contexto, né, prévio do exílio, né? Os fundadores foram políticos exilados e que fundaram a Casa do Brasil quando vieram para cá, junto com outros colegas portugueses que também lutaram pela luta democrática aqui em Portugal. Então, tem esse princípio muito fundamental e basilar da defesa pela democracia, pela igualdade, pela justiça social e, no contexto de imigração, muito pautado na defesa dos direitos das pessoas imigrantes. Ao longo da nossa história, nós tivemos uma relação institucional, tanto em Portugal como no Brasil, muito boa e muito positiva. Independente dos governos, e agora a gente está entrando numa nova fase da política portuguesa e a gente vai ver como é que vai ser esse futuro, mas independente dos governos, nós sempre dialogamos com os governos, seja do Brasil, seja com o governo de Portugal, inclusive conseguindo aqui fazer opções ou passar opções políticas fundamentais para a nossa comunidade, talvez a mais conhecida seja o Acordo Lula, conhecido como Acordo Lula, de 2003, que foi um grande programa de regularização para brasileiros aqui em Portugal e português no Brasil, que foi negociado dentro da Casa do Brasil de Lisboa, né, pelo então ministro das Relações Exteriores na época, que era o ex-presidente Fernando Henrique, e aqui o Durão Barroso, que era o ministro de Portugal. E também tivemos uma relação, e temos uma relação muito próxima com os nossos consulados, né, aqui em Portugal, o mais próximo, uma questão geográfica, claro, é de Lisboa, mas sempre temos uma relação boa com o consulado de Faro do Porto também, e com a embaixada. Depois sempre tivemos, e nessa transição institucional, ora mais próximos, ora mais afastados, a depender do contexto e das dificuldades do momento, com o serviço de imigração.
seja o CEF, o antigo CEF, né, que foi um período muito próximo da sociedade civil e das associações de imigrantes, ouvindo e também recebendo as nossas demandas, seja agora com a AIMA, que fazemos parte, está aqui o Luiz Góes Pinheiros, que é o chefe da estrutura de missão, mas fazemos parte da estrutura de missão, temos lá mediadores recuperando, né, e trabalhando junto com o Estado para resolver, né, a demanda das pessoas imigrantes e recuperar essas pendências, mas institucionalmente nós temos essa boa relação que é positiva e é importante, porque aqui estamos enquanto comunidade brasileira, mas temos relações no Brasil, temos pessoas no Brasil, temos instituições no Brasil e nos relacionamos com todas elas. Acho que perfeito. Como a Ana Paula coloca, a Casa do Brasil muito presente nesses processos de articulação, não é, que resultam efetivamente em políticas também de integração do que são as duas comunidades. E falando em comunidade, nós temos aqui o cônsul Alessandro Candeias, cônsul-geral do Brasil em Lisboa, assumindo, não é? Faz alguns meses, não é, cônsul, que chegou aqui em Lisboa, assumindo e tentando também dar uma cara nova para o que é essa integração, especificamente falando, claro, aqui em Lisboa, não é? E a gente conversava um pouco de como tem sido a atuação do consulado nesse momento. O senhor até disse que tinha alguns dados para nos apresentar no que toca a isso. Mas, na sua perspectiva, como é que o senhor olha nesse momento para essa questão mais institucional também, entre Brasil e Portugal, a nível de governos, a nível do que são as representações diplomáticas, que são, de fato, a representação da população brasileira aqui em Portugal? Muito obrigado, Carolino. Muito bom dia. Parabéns, Carolina. Parabéns, Amanda. Senhor embaixador, muito obrigado por nos acolher aqui, acolher essa festa de aniversário, o primeiro aniversário do DN Brasil. Essa sua pergunta é fundamental, Carolina, ou seja, há uma articulação muito importante em nível de governo entre embaixada e consulado para a integração dos brasileiros aqui em Portugal. E nisso eu quero destacar o papel do DN, Notícias, DN Brasil, porque facilita extraordinariamente a qualidade da informação que nós queremos transmitir ao público brasileiro e ao público português. Nós temos, como você falou, eu cheguei há pouco tempo, um pouco mais de 6 meses talvez, e justamente uma das minhas prioridades é trabalhar de uma forma muito mais próxima à comunidade brasileira. Nós temos procurado visitar as associações. A comunidade brasileira aqui em Portugal é muito organizada, ela é muito articulada, tem seus canais de comunicação, há influenciadores, há associações e entidades muito importantes, como a Casa do Brasil, e nós temos procurado justamente nos aproximar dessas entidades, conhecer mais de perto os anseios e as preocupações da sociedade brasileira, e nisso eu conto com a ajuda e a colaboração extraordinária do meu querido amigo embaixador Raimundo Carreiro. Nós temos feito visitas institucionais importantes junto a autoridades de Portugal, nós temos feito uma série de eventos que visam justamente a explicar aos brasileiros quais são os seus direitos, conhecer as demandas dos brasileiros e das brasileiras, a ânsia, né, todas as preocupações que são muito naturais nesse processo de transição que foi explicado aqui há pouco pelo ministro. E, como você mencionou, nós temos umas estatísticas que acho que seria, não quero cansar ninguém com números, mas a ideia justamente seria mostrar, e temos feito isso através das mídias sociais do consulado, e estatísticas que demonstram muito claramente a crescente demanda da comunidade brasileira por serviços consulares. Então, na área, por exemplo, de expedição de documentos, de passaportes, renovações, atos notariais de toda sorte, e também de assistência consular. O que é assistência consular? Quer dizer, todo brasileiro ou brasileira que necessita do consulado para orientação jurídica, orientação até mesmo psicológica, às vezes acompanhamento de processos judiciais, visitas até mesmo a prisões, enfim, há uma série de campanhas que temos feito, além desses trabalhos, digamos, mais de rotina de um consulado. Eu quero destacar também, se você me permite, muito recentemente nós lançamos, há um pouco mais de 1 mês, talvez 2 meses, o Espaço da Mulher Brasileira, aqui em Lisboa. Esse Espaço da Mulher é resultado de
um fenômeno que nós identificamos e que nos preocupa muito, que é o crescimento da violência contra a mulher, a violência doméstica. Então, esse espaço da mulher brasileira é um espaço de encontro, de troca de informação, de acolhimento justamente das demandas, e temos feito, nesse um pouco mais de um mês, uma série de eventos já, e vamos continuar aprofundando isso, eventos de divulgação de direitos, de orientação jurídica, por exemplo, na área de menores, de guardas de menores, de combate, mais uma vez, à violência contra a mulher. Nós vamos ter aqui, neste mesmo recinto, na próxima segunda-feira, um encontro muito importante, que vai ser o lançamento da campanha Sinal Vermelho. Nós lançamos, há mais ou menos 2 semanas atrás, um violentômetro, que é uma escala de violência inaceitável que precisa ser identificada pelas mulheres e enfim, pela comunidade, para que justamente se acendam sinais, né, amarelos e vermelhos, para que se combata essa violência doméstica que tem crescido aqui em Portugal. Ou seja, há uma série de iniciativas que temos feito, sempre no mesmo sentido, de trabalhar junto mais à comunidade brasileira e de prestar uma informação de qualidade. E nisso, mais uma vez, eu termino com essa, mais uma vez, retomando o elogio a vocês, pelo trabalho e pela parceria que o DN Brasil tem feito junto a essas iniciativas do consulado. Obrigada, cônsul. O senhor fala em integração e no artigo de opinião que está hoje publicado no Diário de Notícias do embaixador Raimundo Carreiro, ele relembra um marco muito importante, significativo deste ano, não é, embaixador, que é a comemoração dos 200 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, e tivemos a Cimeira Luso-Brasileira, realizada meses atrás no Brasil, em que o governo português esteve em peso, representado pelo primeiro-ministro Luiz Montenegro e toda a sua equipe, que marca muito esse momento. E a minha pergunta agora para o professor Vitalino Canas, como presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, não é, professor? Que é uma iniciativa que olha também muito para essa questão, não só da integração a nível institucional, mas a nível de diversas iniciativas entre os dois países. Olhando para este momento, estamos em junho de 2025, de um ano que começou com uma agenda muito intensa entre Brasil e Portugal. Como é que o senhor avalia que estamos neste ponto de integração atualmente? Muito obrigado. Bom dia a todos. Começo por saudar o Sr. Embaixador, nosso anfitrião aqui, também o Diário de Notícias Brasil. O Diário de Notícias Brasil e o FIB são 2 bebés que nasceram quase ao mesmo tempo, até nos podemos considerar irmãos. Nós assistimos, o FIB, Fórum de Integração Brasil-Europa, assistiu há um ano ao nascimento do DN Brasil, e consideramos que o nosso trajeto tem sido um trajeto comum e vimos com muito interesse o crescimento do DN Brasil, a sua força que está a adquirir. O FIB nasceu há pouco menos de 4 anos e nasceu justamente numa altura em que muitas pessoas, muitos de nós, tinham a consciência de que as relações institucionais entre o Brasil, entre as instituições do Brasil e as instituições fora do Brasil, incluindo as portuguesas, estavam num ponto baixo. E que havia necessidade de compensar modestamente, dentro das nossas possibilidades, haveria a necessidade de compensar esse ponto baixo, criando várias iniciativas, designadamente ao nível da sociedade civil, que é o nível a que nós temos acesso. E por isso o Fórum de Integração Brasil-Europa tem uma preocupação de aproximar instituições sobretudo da sociedade civil, instituições académicas, instituições culturais, instituições relacionadas com a economia, etc. Portanto, aproximar as instituições do Brasil de instituições europeias, designadamente de instituições portuguesas, e ao mesmo tempo também cuidar da integração de brasileiros, das pessoas do Brasil na Europa, designadamente em Portugal. E aí, enfim, o Sr. Secretário de Estado já não está aqui, e eu também não estou aqui na qualidade de agente político, portanto não vou procurar sequer rebater algumas indicações que aqui nos foram deixadas, mas na minha qualidade mais de académico e de quem estuda os temas da nacionalidade, da imigração há muitos anos, fazendo aliás já aqui uma declaração de interesse, dizendo que tenho escritos com décadas que defendem a abertura do direito de nacionalidade português. Entendo que Portugal tem todas as razões para ter um direito de nacionalidade
mais aberto do que tem tido em certos domínios. Portanto, é uma coisa que já defendo há mais de 20 anos e vou continuar a defender. E uma das coisas que me parece surpreendente nestas políticas que estão a ser anunciadas, não apenas em Portugal, os Estados Unidos está a fazer a mesma coisa. Aquilo que me parece surpreendente nestas políticas que estão a ser anunciadas é a associação, a assimilação entre duas coisas que são completamente diferentes, que é o tema da nacionalidade e o tema da imigração. São coisas completamente diferentes. O tema da nacionalidade é um tema estrutural, é um tema, não é de conjuntura, não é para ser lidado como um reality show, como nós vemos agora nos Estados Unidos da América, a propósito de tudo e mais alguma coisa. É um tema de longo prazo, é um tema estrutural, é um tema que tem a ver com a identidade de Portugal. Não faz absolutamente nenhum sentido Portugal, que sempre teve uma abertura imensa em relação ao mundo e cuja diferenciação em relação ao mundo é de não ter diferenciação. Nós não nos diferenciamos de praticamente ninguém ao nível global, porque temos uma proximidade com muitas geografias de 9 séculos. Não faz muito sentido estar a procurar fechar o nosso direito de nacionalidade, que tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa sobrevivência como país, porque com a demografia que nós temos em Portugal, Portugal desapareceria se não houvesse contributos de outras pessoas que vêm de fora de Portugal e que se tornam portuguesas porque querem ser portuguesas. Não faria, por exemplo, nenhum sentido que nós tivéssemos uma lei da nacionalidade que dissesse que só podem ser portugueses os louros, as pessoas louras de olhos azuis. Isso, para além de ser estupidamente racista, seria também estúpido de outros pontos de vista, que significaria que Portugal desapareceria a breve trecho. E, portanto, aquilo que nós temos de ter é uma política de nacionalidade que vise garantir aquilo que nós queremos ser como país no futuro. E aquilo que queremos ser como país no futuro é uma média potência, com interesses ao nível global, com capacidade de projeção, com capacidade de podermos ser bons em vários domínios, desde logo no desporto, e muitos dos nossos desportistas vêm do exterior, etc. Portanto, termos capacidade de nos defender. Só com nacionais portugueses é que nós podemos ter uma política de defesa centrada em forças armadas que são compostas por portugueses. Portanto, isso tudo é o que deve presidir à política de nacionalidade. E isso não tem nada a ver com a política de imigração. A política de imigração é uma política conjuntural, que deve ser adaptada à conjuntura, àquilo que é necessário. E aí a política de imigração tem outros constrangimentos diferentes dos da nacionalidade. Os constrangimentos do direito da nacionalidade são constitucionais. Nós não podemos fazer muita coisa porque a Constituição não permite, não se pode retirar a nacionalidade originária. Mesmo em relação à derivada, a Constituição tem constrangimentos que limitam. Em relação à política de imigração, o legislador tem menos limites do que em relação à nacionalidade e pode moldar essa política de imigração de acordo com aquilo que são as necessidades. E uma vez adquirida o direito de residência de pessoas que aqui se estabeleçam e que residam, passa a haver um direito à residência, que é um direito análogo, direito de liberdade e garantia, que também está protegido constitucionalmente, designadamente, já vou terminar, sei que já me estou a estender, peço imensa desculpa, mas é um tema que me apaixona, designadamente no que diz respeito ao direito de reagrupamento familiar. O direito de reagrupamento familiar é um direito que está salvaguardado ao nível internacional, ao nível da União Europeia e também ao nível da Constituição Portuguesa. A partir do momento em que alguém adquire o direito de residência em Portugal, tem o direito ao reagrupamento familiar e esse direito pode ser condicionado por alguns requisitos, mas não pode ser drasticamente condicionado, nem desigualmente condicionado, como aparentemente se poderá estar a pensar fazer. Muito obrigado. Professor, agradeço por ter trazido já alguns desses pontos, porque também não dá para não falarmos, não é? Estamos aqui nesses dias que são os dias após uma série de divulgações que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira. Só para dizer, o Fórum de Integração Brasil-Europa se preocupa com a integração dos portugueses em Portugal e com os condicionamentos que podem vir de novas políticas.
Claro, claro, com certeza. Mas aproveitando, então, a sua reflexão e a análise que faz deste momento que temos atualmente, eu volto aqui a perguntar para a Ana Paula, neste momento, como eu disse, 2025 já arrancou com uma agenda bem intensa entre Brasil e Portugal, não é? Fiz referência aqui à Cimeira, mas já houve muitos desenvolvimentos a partir daí, Ana Paula. Mas este momento, então, que temos atualmente, que o professor Vitalino traz a sua análise, no seu entender e pelo olhar da Casa do Brasil, pode ser um desafio agora para que algumas questões mais efetivas de integração entre os dois países sejam concretizadas. Olhando para a Cimeira, por exemplo, eu recordo muito da fala do primeiro-ministro na altura no encontro com empresários, falando da questão de investimentos e atração de investimentos, inclusive mão de obra. E nós estamos agora no momento em que a nova conjuntura, por ser a política migratória uma política conjuntural, não é o que temos neste momento em Portugal, pode, de certa forma, afetar o que foi um apelo do próprio governo no Brasil. Então, como é que você vê isso? Pode ser um desafio agora olhar para o que vai ser, de fato, estabelecido e ver como será possível andar a partir daí? Bom, os políticos, eles moldam seus discursos estrategicamente como lhes convém através do público, né? Muitas vezes o que um político fala para um empresário, fala para um pária político, não vai ser o mesmo que ele vai falar numa conferência ou no lugar de uma associação, por exemplo. E muitas vezes nós vimos que algumas ideias bem faladas ou com um discurso político um pouco conveniente mascaram aqui políticas que podem ser a partir de ideias perversas ou excludentes. E eu acho que é isso que está acontecendo em Portugal nesse momento, né? Às vezes é comunicado de uma forma soft, de uma forma bonita, mas a ideia que está por trás é perversa, ou a filosofia que está por trás é perversa. E quando eu falo de perversidade, eu falo mesmo de uma concepção de direitos humanos, né? Que desvaloriza uma ideia de dignidade humana, uma ideia de mobilidade, em detrimento de questões identitárias, muitas vezes questões de... Lá está, né? Acho que vamos ter que voltar algum momento para esse discurso, né? De superioridade moral e civilizacional, e é falado de uma forma totalmente à vontade, mas a ideia, pilar que está por base disso, muitas vezes, da política de imigração é essa. Nesse momento, nós temos visto um retrocesso nas políticas de imigração em Portugal. Isso é um fato. A partir de mensagens que foram transmitidas, que muitas vezes não são verdades. Na verdade, utilizando, às vezes, fatos ou meias-verdades para poder construir factoides ou verdades absolutas. A imigração sempre foi regulada. Existe política de imigração, as pessoas imigrantes sabem que tem que apresentar registro criminal para pedir um visto ou uma autorização de residência, as pessoas imigrantes sabem que tem que apresentar comprovativos de alojamento, rendimentos, isso tudo sempre aconteceu, a imigração sempre foi regulada. Regulada mal, muitas vezes, porque o nosso canal de recrutamento de mão de obra, de trabalhadores, funciona pessimamente. Se vocês forem procurar, por exemplo, quantos vistos de trabalho Portugal emite por ano, primeiro vocês vão ter muita dificuldade de achar, vão ter que ler todos os relatórios da Direção Geral de Assuntos Consulares para encontrar um número global. Mas a gente não sabe quantos vistos de trabalho Portugal emite por ano. Os ministros vão falando, né, dando declarações para a comunicação social, e a gente sabe que no primeiro semestre, de 2023, Portugal emitiu 1.030 ou 1.080, salvo o erro, vistos de trabalho. Isso é o quê? Nada, né? E querem proporcionar uma migração regulada e ordenada sobre esse discurso, mas não proporciona as condições. Nosso canal consular funciona mal, está desatualizado, está muito mais voltado para a emigração portuguesa do que para criar condições de recrutamento de mão de obra de trabalhadores. Os vistos atrasam. No Brasil, por exemplo, a gente sabe que a gente, há cerca de 180 ou 200 dias, espera de um visto de trabalho, um visto de procura de trabalho, né? O que o prazo são 90 dias e já ultrapassou muito, né? Por outro lado, quando chega aqui em Portugal, há essa responsabilização por má gestão da imigração, que não é culpa da imigração, não é culpa das pessoas. A política atual tem tentado constantemente culpabilizar e penalizar os imigrantes por falhas do Estado. A AIMA não funciona hoje, o que está funcionando hoje é a estrutura de missão.
A AIMA está completamente paralisada. E a AIMA e o CEF não funcionam hoje, ou não funcionou desde 2017, não foi porque a imigração aumentou. A imigração aumentou em todos os países desenvolvidos do mundo. Acho que as explicações para isso são mais macroestruturais do que locais. O serviço de imigração nunca foi investido. Sabe quantos funcionários tem na AIMA hoje? Talvez sensivelmente 300 funcionários para lidar com quase 1 milhão de imigrantes. Isso uma hora ia correr mal. Isso não é culpa das pessoas, isso é culpa de uma capacidade administrativa do Estado que é generalizada. Se as pessoas forem tentar renovar os seus cartões cidadãos, né, vão ter outras implicações, claro, para o imigrante é diferente. Elas vão ter imensa dificuldade também, né? Há um problema generalizado, só que a resposta disso é endurecer a política de imigração, penalizar a imigração e as pessoas imigrantes de uma forma particular, retirando direitos, não proporcionando vias de regularização, já que o canal de recrutamento funciona mal, e associando aqui, como o professor muito bem falou, matérias que são completamente diferentes, mas que são populistas e causam um efeito social muito mais de divisão do que de construção de coesão social, por exemplo. E o cenário é de retrocesso. Cônsul Alessandro... Cônsul Alessandro, olhando agora para as pessoas que estão aqui, não é? O senhor sente que, de alguma forma, essas preocupações, não é? Ou seja, primeiro porque nós temos uma comunidade, eu posso dizer, que é muito atenta a tudo que acontece, não é? Então, são pessoas que estão informadas, como a Ana Paula disse, que sabem o que fazer, que entendem os direitos e acompanham muito a vida política e fazem muito parte disso também, não é? Mas o senhor sente que as pessoas, não é? Os brasileiros aqui em Lisboa, eles têm, nesse momento, alguma preocupação específica? Como é que o senhor sente que a comunidade recebe, então, esse momento, que é um momento novo aqui em Portugal, não é ainda de adaptação, ainda de definições que estão sendo feitas, mas como é que o senhor olha, então, para o que as pessoas recebem nesse momento de informação e como recebem? Até pelo tipo de busca que fazem ao consulado, ou seja, recorrem com que tipo de dúvidas, com que tipo de necessidade, não é? Para que tenham a certeza de que a sua integração aqui em Portugal vai continuar a estar garantida e vai continuar a acontecer. Obrigado, Carolina, pela pergunta muito importante. Eu quero retomar um pouco conceitos que o professor trouxe aqui, que acho que são fundamentais. A distinção entre o estrutural e o conjuntural, né? E eu vou me ater ao estrutural, né? Portugal necessita da imigração. Portugal necessita de imigrantes brasileiros. Os imigrantes brasileiros são peça fundamental para o desenvolvimento de Portugal. A comunidade brasileira é ativa, dinâmica, é competente, paga impostos, contribui para a previdência social, é uma comunidade culturalmente integrada. Então, do ponto de vista estrutural, portanto, é de interesse de Portugal receber bem imigrantes brasileiros. Dito isto, como o próprio ministro comentou no início da sessão, o que é percebido em Portugal como um choque demográfico dos últimos anos. E a nossa comunidade aqui, respondendo à sua pergunta, tem manifestado grande preocupação com a resposta a esse choque demográfico. Em 2 níveis, preocupação em 2 níveis. Em primeiro lugar, falta de informação qualificada. Por isso, é importante que, mais uma vez, eu destaco o trabalho de vocês, do DN Brasil. É importante que haja espaços de informação para a comunidade brasileira sobre prazos, documentos, legalização, qual é efetivamente o alcance das políticas que estão sendo anunciadas. Então, a primeira demanda que eu percebo na comunidade brasileira é de informação qualificada. No plano do consulado, nós temos procurado responder, dentro da nossa jurisdição, dentro da nossa competência, a informações, por exemplo, a demandas de informação sobre direitos, né? Mais uma vez, mencionando 2 ou 3 casos, quer dizer, de guardas de menores, de retorno ao Brasil, ou de
possibilidade de permanência aqui, mesmo sem a documentação completa, mesmo sem concluído um processo que já foi iniciado há alguns anos ou meses. Ou seja, dentro das nossas competências, nós temos procurado resolver esse déficit de informação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é justamente uma necessidade, que é bastante natural, e para isso servem consulado e embaixada, necessidade de interlocução junto ao governo de Portugal no mais alto nível, justamente para transmitir essas preocupações e para ter a garantia de que tudo que está sendo anunciado e todas as políticas que estão sendo implementadas sejam realizadas com pleno respeito aos direitos humanos e à dignidade. Né? Dignidade da comunidade, dignidade, enfim, dos trabalhadores. E nisso a embaixada e o consulado têm se empenhado, né? Estão sendo feitas, enfim, gestões em nível de interlocução mais alto possível para termos essa garantia. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar também, como também disse o ministro aqui, esse que qualificou de choque demográfico, que gerou um certo colapso também estrutural na capacidade administrativa do governo em dar resposta a uma série, a centenas de milhares de processos que ainda estão em curso. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o da cooperação. O Brasil tem desenvolvido muito, nos últimos anos, cooperação internacional, técnica internacional, para compartilhamento não só de experiências, mas de plataformas, de processos, de softwares, enfim, uma série de avanços no governo digital, por exemplo, do Brasil, na digitalização, aceleração de procedimentos, desburocratização, simplificação de documentos, tudo isso temos avançado muito no Brasil e estamos colocando tudo isso à disposição de Portugal, para que Portugal possa também, na medida de seus interesses e das demandas internas específicas, utilizar esses avanços do Brasil. Da Cimeira, inclusive, saíram acordos relacionados a essa troca mais operacional também. Né? Exatamente, o embaixador foi muito ativo nisso, nós incluímos na Cimeira referências específicas a isso, e isso esperamos que dê resultado em curto prazo, ou seja, uma forma também indireta de ajudarmos a comunidade brasileira imigrante aqui é ajudar o governo de Portugal a modernizar seus próprios procedimentos com base em iniciativas de cooperação técnica bilateral. Isso temos feito, isso eu tenho certeza que dará resultado no curto prazo. Já em ritmo aqui de irmos preparando o encerramento aqui dessa conversa, professor Vitalino Canas, neste momento, olhando para esse novo governo português, né, que agora arranca, quais são as perspectivas, então, no seu ponto de vista, já pelas ações que o FIB tem feito e tem preparado para os próximos tempos, qual a sua perspectiva em termos de avanço? Ou seja, o cônsul toca num ponto na questão dessa cooperação mais técnica, que pode ajudar alguma desburocratização de qualquer coisa. Existem diversos outros acordos de cooperação, dos 19 que a Cimeira trouxe, que precisam ainda avançar na área da saúde, enfim, na área de investimentos, comércio. Temos este ano a presença da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a presença física institucionalizada aqui em Portugal. Então, como é que o senhor vê que esse momento pode significar? O que é que o senhor vê que esse momento pode significar? De um avanço, de fato, com o novo governo português, que não mudou tanto assim, mas que não deixa de ser um novo governo? Bom, nós temos muitas áreas onde poderemos, de facto, colaborar e elas acabam por se estreitar. Aquilo que nós temos verificado ao longo dos tempos é que, mesmo quando existe, não direi falta de vontade política, quando a vontade política é mais frágil ao nível dos governos, ao nível das instituições governamentais, as relações entre as pessoas continuam a solidificar-se. E a todos os níveis. É óbvio que há aqui sublinhar e concordar com a ideia de que Portugal, nesta altura, necessita de brasileiros. Nós temos muitos dos nossos setores económicos, e não apenas, académicos, etc., que já são sustentados, em muito boa parte, por cidadãos brasileiros. Muitos deles, aliás, também já são portugueses. Aliás, quando nós falamos dos números, do número de brasileiros que existem em Portugal,
estamos certamente enganados, porque há muitos brasileiros que não aparecem nesse radar porque também são portugueses e já não aparecem nas estatísticas como sendo brasileiros. O mesmo, aliás, passa com outros países da CPLP e estão totalmente integrados. Aliás, permita-me só que introduza aqui, tendo em conta a pergunta que me fez, um tema que me parece que é um tema vital e que está a ser descurado, que é o tema da integração dos imigrantes. Não direi tanto dos brasileiros, porque os brasileiros integram-se muito facilmente. Têm muito bons, enfim, muito bom enquadramento que lhes permite normalmente integrar-se facilmente. Mas há outras formas de integração que devem ser de outros cidadãos, de outras proveniências, que devem ser acauteladas e que eu não estou a ver serem devidamente acauteladas. Permitam só 2 minutos para contar uma história do que me ocorreu ontem. Ontem eu fui a uma reunião numa vila do Alentejo, uma vila alentejana, onde ganhou um partido da ultradireita nas últimas eleições legislativas. É uma vila com pouca gente, como são todos os municípios alentejanos hoje em dia. E nós, enfim, depois da reunião, entramos num café para tomar um café e uma água. Quem é que lá estava? Uma cidadã brasileira, não sei se também portuguesa, a atender. Depois a minha mulher quis ir comprar um chocolate a um pequeno supermercado. Quem é que estava a atender? Um cidadão indo-hispânico que não falava português. Ou seja, eu estou a ver todas aquelas pessoas daquela zona a terem de conviver com eram as 2 únicas lojas que estavam abertas ali na zona, a terem de conviver com esta distância em relação às pessoas. É claro que nós não podemos hostilizar estas pessoas. O que temos é de lhes dar condições para elas se integrarem na comunidade portuguesa. Não falarei em relação ao brasileiro, mais uma vez. Aliás, a relação com a senhora foi logo imediata, muito simpática, não tivemos nenhum problema com, é óbvio, nem acredito que haja algum problema de pessoas que ali vivam com aquele café, com aquele restaurante. Agora, em relação aos outros cidadãos indo-hispânicos, depois na rua também só se via cidadãos indo-hispânicos. O que nós podemos fazer em Portugal em relação a isso? Apenas criar esquemas de integração que lhes permita que falem português, que se inteirem da cultura portuguesa, que tenham um relacionamento fácil com os cidadãos, porque senão assustam-se mutuamente. E eu não estou a ver nem todas estas medidas que estão a ser anunciadas, estou a ver muita sanção, muito afastamento, não estou a ver integração. E acho que isso é uma falha. E, portanto, aquilo que nós temos na nossa designação integração, fora de integração Brasil-Europa, naturalmente que será algo que nos impelirá a tentar contribuir para que isso também, ao nível das políticas nacionais portuguesas, evolua. Perfeito. Bom, vamos realmente agora chegar ao final deste painel. Então, passo a palavra aqui à Ana Paula para, em 1 minuto, Ana Paula, uma mensagem que podemos deixar, lembrando que, como tem sido bem destacado aqui, não é? O DN Brasil comemora esse 1º ano de atividade como um jornal que nasceu para servir também a comunidade brasileira aqui em Portugal. Então, uma palavra nesse momento, em 1 minuto, do que é que pode ser o futuro entre Brasil e Portugal, se pensarmos em hoje como ponto de partida? Bom, vou responder essa pergunta, e já que a gente está no tema da imigração, que é o tema do momento, é o tema da agenda, vou responder o futuro lembrando um pouco do passado, tá? Portugal, nosso país, já foi reconhecido a nível internacional, não só da Europa, como o 2º melhor país com as políticas de imigração e integração. Só ficava atrás da Suécia em 2020, por exemplo. O MyPax, depois se vocês quiserem pesquisar esse índice, está lá a avaliação. E um dos critérios, por exemplo, que Portugal era bem avaliado, ou 2 dos critérios, era justamente nos critérios de atribuição da lei da nacionalidade, que tinha uma perspectiva alargada da cidadania e do reagrupamento familiar. Questões de integração que claramente estamos hoje vendo desmoronar,
Não existe hoje política de integração, basicamente, eu vou ser bem honesta, o que existe é política de regulação e regulação restritiva e penalizadora, mas a integração mesmo ficou para trás, hoje basicamente não existe, o que existe está tentando sobreviver, e nós temos que lembrar para esse passado, né? Eu acho que é importante olhar para o que nós podemos construir e construímos de positivo numa sociedade acolhedora, numa sociedade aberta, sensivelmente os portugueses, nós somos um país de imigrantes com I, né? Os portugueses sabem o que é ser imigrantes, por que emigram. Então, é preciso lembrar desse passado para lembrar que podemos, porque construímos políticas dignas, políticas humanitárias e que viam as pessoas imigrantes como pessoas. E a gente tem que voltar para esse momento. Obrigada, Ana. Passo para o cônsul Alessandro também a mesma pergunta. Só agora. É muito difícil fazer uma síntese, né, em 1 minuto, mas, enfim, eu volto ao tema da cooperação, que eu acho que é fundamental, cooperação para a integração. Nós temos uma série de canais políticos do mais alto nível e do mais alto nível ao nível mais técnico que são operacionais nesse sentido, ou seja, desde as cimeiras até reuniões de técnicos como nessa área que eu comentei, de governo digital, passando por mecanismos de articulação e de troca de informações em direitos humanos, em assuntos judiciais, em saúde, educação, etc. E, do ponto de vista do governo, é fundamental que todos esses canais sejam utilizados operacionalmente, que produzam resultados, no sentido de facilitar a integração da comunidade brasileira e também isso é fundamental, no sentido de que as decisões de políticas, digamos, da cimeira, ou em nível ministerial, seja de que nível for, cheguem no balcão de atendimento. É fundamental que o funcionário, a funcionária que esteja atendendo o brasileiro, seja no aeroporto, seja em alguma loja da AIMA, tenha plena convicção e conhecimento de tudo que está sendo decidido e acertado no plano político. Às vezes isso não acontece. Às vezes nós percebemos que há essa distância e o cidadão e a cidadã brasileira que chegam no balcão com a informação de que algo importante foi acordado entre os governos, não vê isso na prática se resolvendo. Para, mais uma vez, então, dar essa concretude a tudo que é acertado no nível político, é importante que, mais uma vez, celebro e destaco o trabalho que vocês têm feito no DN Brasil e que, mais uma vez, instituições brasileiras, de governo ou não governamentais, possam transmitir às suas homólogas portuguesas os avanços que já conseguimos no Brasil, em várias áreas, na legislação, enfim, no acesso à justiça, na operacionalização mesmo dos direitos humanos. É muito importante que Brasil e Portugal também cooperem no plano não só de governo, mas de sociedade civil. E nisso a imprensa é fundamental em construir esse canal. Obrigada, professor Vitalino. Brasil e Portugal, qual o futuro, a partir de hoje? Bom, queria pegar nestas últimas palavras do Sr. Cônsul em relação aos avanços, ao progresso que tem havido no Brasil, em vários setores, para apenas chamar aqui a atenção para que na próxima semana vamos iniciar o Fórum de Lisboa, o 13º Fórum de Lisboa, que começou por ser um fórum jurídico, que hoje deixou de ser um fórum jurídico, deixou de ter a menção jurídico, é um fórum de Lisboa, que trata de várias temáticas, umas mais abrangentes, outras menos, e nesse fórum de Lisboa vão participar muitos brasileiros do mais alto nível. E, portanto, nós temos a possibilidade de ver aquilo que de melhor se faz, aquilo que de melhor se pensa no Brasil. Estão aqui todos convidados, o FIB não é um dos promotores, mas é um dos parceiros que ajuda ao Fórum de Lisboa, que se vai realizar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na reitoria da cidade universitária da Universidade de Lisboa. Agora, queria aqui também, para terminar, mais uma vez, reiterar aquilo que já foi dito. Eu acho que, sendo um português a dizê-lo, tem também o seu valor, que é que as questões da imigração são questões
que têm de obedecer a um fine-tuning, portanto, os governos têm de ter a possibilidade de ajeitando de acordo com aquilo que a conjuntura determina, mas sim, confirmo aquilo que já disse, no caso português, a imigração tem também uma vertente, ou duas vertentes fortemente estruturais. Primeiro, porque tem a vertente de compensação, que eu já aqui referi, tem a vertente de compensação do déficit demográfico que Portugal tem, e, segundo, tem uma componente muito importante que é a sustentabilidade de alguns sistemas, designadamente o sistema de segurança social. Há muitos portugueses que não reconhecem isto, infelizmente. Eu reconheço e queria aqui sublinhar que, porque é justo fazê-lo. Os brasileiros e todos os imigrantes que estão em Portugal estão a contribuir para a sustentabilidade futura do país. Às vezes isto não é reconhecido e é injusto que não seja. Muito obrigada mais uma vez aos três pela participação, pelas contribuições que enriqueceram aqui o nosso painel, curtinho, mas acho que deixamos uma mensagem. Muito obrigada pela presença, obrigada a todos por terem acompanhado. Encerramos por aqui este primeiro painel, então convido agora para uma pequena pausa, um cafezinho lá fora e já seguimos aqui com a nossa programação. Até já. Obrigada, gente.